Oi, Miriam. Cedida na madeira, eu acho, né? Vai emperrando um pouco o vidro, né? Uhum. Aham. Não, não tem problema, Nara. Oi, Mari. Tudo? Oi, tudo bem? E aí, 100%? 100%. Oi, coisa boa. Gosto disso. E aí, já falou com a Fê? Não, eu vou chamar. Eu não conseguia falar hoje de manhã. Eu falei assim contigo, entendeu? Aí eu falei assim, gente, não tem como essa criatura não conversa comigo há muito tempo. Como é que eu vou falar com ela agora, né? Deus me livre. Aí eu falei, não, vou mandar mensagem amanhã ou então segunda-feira, né? Mas agora até já tô desanestesiada, né? Já tá passando, assim, né? Mas não tinha condição, né? Meu Deus do céu, tô toda errada ainda, né? Mas como eu sempre digo, ou esteja pronta para aparecer, ou então não faço as coisas, né? É assim, entendeu? Né? Exato. Ô, Mari, quer começar? Tem dúvida? Sim, sobre aquela questão da horta que a gente tava falando, tá? Uhum. Como é que a gente trabalha hoje? A gente Tá, cobra o valor de 140 as manutenções, tá? tá. E Uhum. aí o aparelho a gente cobra a parte, né? Por exemplo, o convencional ali, 1.700. E aí, se Uhum. for o estético, por exemplo, de safira ou porcelana, em torno de 2,5, tá? Tá. Uhum. Aí esse valor do aparelho a gente parcela normalmente em duas ou três vezes no máximo. E as manutenções. Aí depois a contenção é a parte, né? Tá. Mas do valor, digamos assim, eu tenho acho que 10, acho que uns 12 pacientes de orto assim fixa, tá? Uhum. Então dá em torno de 1.680, né? Tá. O total. E ela fica com 1.176, tá? Tá. Aí quando o paciente pede nota, eu cobro dela 6% do valor da nota. Tá. E tu sabe quanto que tu paga essa nota, Mari? Pra cobrar os 6%? O meu contador é o meu tio, né? Então, ele tem ali pra mim mais ou menos uns 4%. Tá. Uhum. Tá. Ô, Mari, assim, ó, o que que acontece, né? O teu valor, vamos começar da base, né? Já que nós temos uns 10 minutos bem bom para falar sobre isso, tá? O que que acontece? Quando a gente quer vender orto, o valor que tu tem precificado, o aparelho tá excelente. Excelente, tá muito bom. E eu vou te dizer que o fato de tu tá cobrando o aparelho 1.500 a 2 e pouco, tanto o convencional quanto o de safira, tá gerando um ruído tu cobrar uma manutenção de 140, tá? Porque cobra manutenção de 140 quem dá aparelho de graça. Tem alguma coisa errada nessa história, tá? Uhum.
Então, o que que eu sugiro? Eu falei pra ti ontem no áudio e eu preparei um playbook de como vender ortodontia de ontem pra hoje e ficou assim, ó, muito bom. Só que eu queria primeiro falar contigo no plantão pra depois trazer essa dúvida pra todo mundo, porque vai ser incrível pra todo mundo saber como nós vendemos ortodontia. Então, a gente não vende ortodontia separado. Nós não vendemos manutenção. Nós vendemos o tratamento da ortodontia, da transformação, do início ao final. Não importa quanto tempo o paciente vai levar para fazer. Mas eu costumo dizer para o paciente ali no playbook, tá bem organizado, vocês vão conseguir entender, porque inclusive tem os scripts que eu uso para fazer os convencimentos, para fazer as conduções da consulta, tá? Então vai ser Uhum, bem legal. Mas de modo geral, nós cobramos R$ 1.500 o aparelho convencional quando nós fazíamos a orto convencional, tá? Porque hoje a gente direciona tudo para o Invisalign. Mas não tem problema, vender orto convencional nessa modalidade dá muita grana, é muito retorno. Tu já vai ver por quê, tá? O que que acontece? Tu vai seguir pagando os mesmos valores para ela, porque para ela tá muito boa essa história, Mari. Tu precisa entender que uhum, quem não tá ganhando dinheiro nessa história é você, uhum, tá? Porque eu tenho certeza que esse valor que fica pra ti não paga nem a tua hora clínica. Eu tenho certeza absoluta. Por exato. isso que eu te falei ontem, Mari, eu preciso de dados, eu preciso de número, tá? Uhum, Então, o valor que tu tá recebendo nesse percentual, o que tu tá recebendo não paga a tua hora clínica, tá? Então, tu tá cedendo um consultório para alguém atender de graça, sem risco nenhum, e eu não sou a profissional que orienta vocês a extorquirem os colegas. Nada disso. Nada disso, tá? Agora veja o cenário favorável que tu tem, porque, Mari, quem vende a ortodontia tem que ser você, que é o que eu falei ontem, tá? Que tem que ser quem uhum, domina o processo de vendas da clínica. Então tem que ser você. Então tu vai vender a ortodontia em tratamento fechado. Em tratamento, tu não vai mais vender manutenção. Então tu vai seguir falando que o tratamento de ortodontia, o que vocês realizam é diferente. O tratamento de ortodontia que vocês fazem, ele não vende uma manutenção. Ele é um tratamento que, enfim, tu vai ver todo o script ali, porque é toda uma história, tá? Eu levaria 2 horas para explicar vocês como vender a consulta de orto, por isso que eu preparei o playbook. Mas o que eu quero dizer é que tu vai explicar que vocês não vendem mais manutenção, ou seja, tu vende o tratamento, como nós fazemos, tá? O tratamento ele é vendido pelo aparelho R$ 1.500 e mais 24 vezes de R$ 380. É o tratamento. uhum, É o tratamento. E tu coloca tudo dentro desse tratamento. Todas as manutenções que precisar, tem que escrever todos os tangíveis e os intangíveis. Ou seja, o paciente não lembra que ele vai voltar uma semana depois ou 2 semanas depois para cortar um fio, para trocar um bracket que caiu. Ele não vai lembrar que isso tem custo, ele não sabe que isso tem custo. Tu tem que mostrar para ele que isso é um suporte que tu dá, tá? tá. Então, o que que acontece? O tratamento ele é vendido por R$ 1.500 o aparelho e são 24 vezes de R$ 380, certo? Esse é o tratamento. Fulano, mas quer dizer que a manutenção custa 380? Não, você está errado. O tratamento custa 9.000, tará, 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 e eu divido ele em 24 parcelas iguais, sem juro nenhum. Se tu quiser me pagar em menos tempo, tu pode me pagar em menos tempo. Se tu quiser me pagar em mais tempo, eu forneço uma opção de parcelamento em até 30 vezes, sem Uhum, mudança no valor. Por que que eu ofereço em 24 vezes? Porque eu garanto para ti que em até 24 meses nós terminaremos a tua ortodontia. E se nós não terminarmos, você termina de pagar o seu tratamento em 24 meses e você não tem mais R$ 1 de despesa. Ou seja, eu estou me comprometendo com o início e o final do teu tratamento. Ou seja, você não consegue comparar a minha ortodontia a nenhum outro lugar. Por quê? Porque ninguém te dá garantia de tempo de início e tempo de final como eu te dou. Porque isso é uma coisa que está no nosso controle. A gente sabe que tá. Quem é ortodontista sabe. Pode ser que vai dar um e outro desarranjo, tanana, pode até ser. Mas vai ter gerar o quê? 3 ou 4 meses a mais? Entendeu, Mari? Tá? O que tu consegue arcar com isso, porque o custo ele tá diluído. Por quê? Porque tu precificou muito melhor. uhum, Entendeu? Aí, naturalmente, se tu vende 2 ortodontias no mês, eu tô falando que se tu vender 2 ortodontias no mês, tu faz 20 mil de faturamento. Mais de uhum, 20. Entendeu, Mari? Então, assim, aqui o teu problema não é a questão do pagamento para ela, porque uhum, ela não precisa saber, tu entende que ela, como colaboradora, ela tem que saber quanto ela vai receber, mas ela não tem a obrigação de saber quanto você cobra, certo? tá. Pode falar, Eu pode só perguntar. tenho uma dúvida, porque na verdade, como é que a gente faz? Os pacientes acertam com ela.
e depois Não, ela me repassa. não. Eles têm que começar a acertar com a clínica. O endereço é teu, Mari. CNPJ é teu, os riscos são teus. Se eles precisam de qualquer suporte, eles mandam mensagem para elas, mandam para ti. Pra mim. Tá entendendo? Tá? Uhum, Então tudo é teu. O espaço é teu, a clínica é tua, a responsabilidade civil sobre esse paciente é tua. uhum, Tá? É tua, entendeu? uhum, Então, diante disso, ela é uma prestadora de serviço para ti. Então, se ela hoje recebe R$ 1.100 por dia, vamos dizer, quando ela atende esses 10 pacientes, certo? é, um Vai turno pagar ela essa tem. diária para ela. Um turno, 10 pacientes, tá? Ela está sendo extremamente bem paga, porque eu vou ensinar vocês a fazerem uma conta. Se ela ganha R$ 1.100 todas as tardes, tá? Eu não tô falando de dia, porque isso é um valor de diária que costuma se pagar para um prestador de serviço. E é um valor de diária bom de mercado. Eu não tô falando de um valor de diária ruim. Tô falando de um valor de diária bom, pago e valorizado. Tu já vai entender por quê. Porque essa pessoa, ela não tem despesa nenhuma. Nenhuma. Não precisa trazer as coisas dela. Tu pode fornecer, Mari, porque ainda mais o material de orto, que é extremamente barato. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte raciocínio. Se ela ganha R$ 1.100 numa tarde, vezes uma manhã e uma tarde, dá 2.200 por dia. Vezes 5 dias, se ela tem 5 lugares igual você numa semana, são mais de R$ 10.000. Se ela trabalha em 4 semanas, ela faz mais de R$ 40.000, o quê? Limpo, de lucro. Como que você, dona de uma empresa clínica, vai ter R$ 40.000 de lucro? Já parou para pensar? Uhum, Quem é que assume todo esse BO, Mari? Nunca vai estar certo um colaborador receber mais, independente se ele é dentista, se ele é colaborador, independente do cargo que ele utilize. Não tô aqui para dizer que uma pessoa tem que ser melhor paga do que a outra. Isso aí, se tu tá com grana sobrando, tu paga quanto tu quer. Mas é uma lógica de mercado a nível empresarial, que ninguém vai receber mais do que o dono da empresa. Qual que é uhum. a lógica desse dono da empresa ter uma empresa com os riscos que ele tem? Sim. No mundo dos investimentos, quanto maior o risco, maior é a rentabilidade. Não é assim que funciona? Uhum, Não é assim? Eu entendo bulhufas de investimento, mas eu sei essa coisa básica, né? Ou seja, quanto maior o risco que existe no mundo dos investimentos, muito maior é a tendência de você ter uma rentabilidade alta. Só que o risco ele existe, ou seja, pode ser que esse fundo aí dê um BOzão e tu perca isso daí. Pode ser que o paciente dê um baita de um BOzão, não pague mais e você fique com o tufo. Entendeu? Enfim, então o que eu quero dizer é que a ortodontia, ela é sim uma ferramenta excelente para fazer aumento de caixa na clínica para pagar despesas básicas, tá? Porque soma, por exemplo, R$ 380 de cada boleto vezes 10 são R$ 3.800 por mês, Mari, que pode pagar o salário de uma colaboradora com uhum, as com seus bônus, com as suas bonificações, tu tá entendendo? Então, as pessoas menosprezam a ortodontia, tá? uhum. Menospreza. Então, o detalhe ali não tá no valor que ela recebe. Eu não vejo isso como um problema, tá? Ela tá recebendo bem porque eu quero que ela seja bem paga. Ela tá recebendo R$ 1.100 por um turno de trabalho. Tá excelente, Mari, tá? Só que você tem que cobrar melhor dos teus pacientes. Uhum, Você tem que repassar esse valor de outra maneira para os teus pacientes. Existe um ruído de comunicação entre cobrar um valor de aparelho de R$ 2.000 e cobrar uma manutenção de 140 pila. 140 uhum, pila custa hoje 4x. Aliás, 3x aqui em Taquara, porque um X está 50 pila. uhum. Vocês entenderam? E eu vou sempre vir para abrir os olhos de vocês. Por quê? Porque o cliente ideal de vocês, ele vai estranhar se vocês estiverem cobrando barato. Ele vai desconfiar. Uhum. Vai desconfiar. Então, isso tem que ter cuidado, tá, Mari? Isso é o que eu sempre digo. Naturalmente, vocês podem aumentar a precificação de vocês sem eu saber dos custos de vocês. Sem eu saber. Sim. Porque eu sei que vocês podem cobrar mais. Eu sei que podem. Entendeu? Eu tô olhando de fora. Eu tô no meu direito de mandar vocês cobrar mais, entendeu? Uhum, Mas por isso que eu digo, o erro não tá no valor que tu tá pagando pra ela. Tá tudo bem. Ela tem que receber bem. Eu não quero explorar ninguém. Eu não concordo com essa teoria de que pagam R$ 250 por uma diária de ortodontia. Eu acho isso uma sim. verdadeira exploração, tá? Uhum. Então não é isso que eu quero que tu faça. Tu pode seguir pagando ela bem, mas a partir de agora tu vai vender diferente a ortodontia. Entendido? Certo. Uhum. Tá? Então Sim. isso não diz respeito a ela, entendeu? Sim, eu não sei, eu posso perguntar para ti ou depois eu falo contigo no particular, Não, pode perguntar. porque Pra isso.
na verdade, daí a minha questão, assim, com ela é, Uhum, a gente não tem nenhum contrato, nada. Ela só uhum, vem ali e presta o serviço, tá? Eu sim. não sei como que vocês fazem essa questão. Uhum. O que que a gente vai fazer, Mari? Tu não precisa te preocupar em mexer nisso ainda, tá? Por quê? Porque isso não faz uma mexida de ponteiro gigantesca na tua vida, tá? Uhum, Faz. O que vai mudar o teu ponteiro agora é cobrar melhor os próximos, tá? tá. Então, primeiro, não te preocupa com quem já tá ali dentro. Essas pessoas tu não vai conseguir mudar, tá? Uhum, Então, se tu combinou com eles que ia ser assim, tu vai sustentar o preço das tuas decisões de tempo atrás. Azar, tá? É assim que funciona. Então, tu vai manter, antes que tu te pergunte. Então, simplificando as coisas. Isso tu vai manter. Daqui pra frente, tu vai vender diferente essa ortodontia para os novos pacientes de orto. Ah, mas eu tá. tenho que falar isso pra ela? Não, não precisa falar isso pra ela. Eu sei as perguntas que vocês vão fazer. Isso que eu ia perguntar. Eu adoro, tá? Não, tu não precisa passar isso pra ela, tá? Tu vai só dizer, porque ela tem acesso ao teu financeiro. Não, só da parte da que ela recebe dos pacientes, né? Pois é, ela vai continuar tendo acesso só à parte do que ela recebe. Não importa quanto tu tá cobrando. Você é a dona do estabelecimento, você precifica o trabalho de acordo com a tua hora clínica. Eu acho interessante, se tu tem uma relação boa com ela, que com o passar do tempo, quando tu te sentir confiante pra isso, tu fale isso pra ela, tá? Que tu Uhum, tava tendo muito prejuízo com o atendimento, tá? Ela não tem noção nenhuma de gestão, Mari. Então não pensa que tu vai estar extorquindo a tua colega, tu não tá extorquindo. Quando tu mostrar números de verdade, tu disser quanto custa a tua hora clínica e que o custo da hora clínica não basta para pagar a despesa dela tá ali, ela vai entender, tá? E uhum, outra, mais uma vez, tu não tá indo ali diminuir o salário dela. Eu não quero que tu faça isso. Não quero que tu considere que tu tá explorando tua colega. Não é isso, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Agora, você tem que ganhar mais pela posição de dona do negócio que tu ocupa. Então, a forma de pagamento tu ainda vai seguir fazendo como tu tá. Eu vou fazer para tá. você no mês que vem uma aula sobre a questão dos pagamentos de colaboradores. Porque hoje o regime mais indicado de pagamento de colaboradores é o regime de PJ. Ela tem que ter um CNPJ e ela tem que fornecer, ela tem que ser uma prestadora de serviço para ti. Tá? Essa é a maneira mais viável financeiramente a nível de gestão da gente contratar. Certo? E existem N variáveis ali que a gente pode explorar depois numa aula, mas é que nem eu te disse, Mari, isso não vai mudar o teu jogo agora, entendeu? Sim. Então, o meu Uhum, papel agora é só te dizer, Mari, te dedica a precificar diferente essa ortodontia para poder continuar pagando bem ela, porque eu tenho certeza que ela é uma boa profissional, senão ela não estava contigo. Tá? E uhum, vale a pena ter um bom profissional contigo, pode ter certeza que vale. Isso é muito bom, tá? Tem um poder valiosíssimo. Mas o que eu sugiro que tu faça é reprecifique as próximas ortodontias. E aí, daqui um mês, daqui dois meses, quando fez duas, três vendas de orto, enfim, tá? Independente do número de vendas que tu for fazer, tu vai te sentir confiante da forma como tu tá fazendo e tu vai apresentar para elas mudanças do consultório. Tá? E aí, certo. uma dessas mudanças possivelmente vai ser também a forma de pagamento que tu vai fazer, né? E a forma de recebimento que ela vai ter. Tá? E Tá. aí a gente vai ter que entender, isso é um assunto muito sério que eu vou trazer para vocês no mês que vem, que é a questão dos impactos da reforma tributária para os dentistas, tá? São impactos seríssimos, gente. E assim, não tem mais espaço para amadorismo e sonegação, gente. Não tem mais espaço. Então, ou vocês aprendem a precificar o trabalho de vocês com o imposto que o governo vai tomar naturalmente de vocês, ou vocês vão ficar sem caixa e sem faturamento. As duas coisas, tá? Por quê? Porque a partir do ano que vem já vai entrar em vigor o split de pagamento. Já vai entrar em vigor ano que vem. Isso significa que o paciente, quando ele pagar na tua conta, Mari, a parte do governo já foi para ele. Você não vai mais ter uma guia de imposto no dia 22 para pagar, entendeu? Então, Uhum, os dentistas que deixam de pagar a guia do imposto gorda do mês para fazer giro de caixa, eles não vão mais ter essa folga de caixa, tu consegue entender? E isso vai quebrar muita gente, tá? uhum, Então a gente tem que olhar para isso com uma posição de respeito, de organização financeira e de reprecificação, porque senão quem vai sofrer vamos ser nós, tá? Não é mais certo. ninguém, somos nós. Mas tu entendeu, Mari? Continua pagando Sim, ela da forma como tá pagando.
tá? Tá tudo certo, não tem problema. Reprecifica esse trabalho para você. Eu vou depois soltar o playbook, eu não quis soltar de manhã porque tinha muita coisa misturada. Eu fiz aquele material de marketing para mandar para vocês, então eu não quis soltar tudo junto, tá? Então eu solto esse playbook de tarde ou de noite, tá? Tá, E daí vocês podem estudar ele lá direitinho. Tem inclusive vários scripts para vocês aprenderem a vender com esses scripts e o script para a secretária apresentar a forma de ortodontia, porque o paciente ele já vem com a documentação pronta. tá. Uhum. Então tem isso aí também ali no playbook para vocês, tá? Beleza. Beleza? Obrigada. Imagina que é isso. Emerson levantou sua mão. Como que eu faço para levantar a mão, Fábio? Só para Vai entrar no na aula. botão de reagir e daí ali tem uma mãozinha, levantar a mão. Encontrou, Carol? Não. Ele é um coraçãozinho de reagir. Oi, Thaís. Aí é, Ah, tá. tá aqui Uhum. de lado. Ah, Tá? tá. Ali Encontrei. tu pode fazer. Daí podem levantar a mão, que para mim aparece uma ordem de levantada de mão, que daí eu vou respeitando a ordem, tá bom? Obrigada. Todo Imagina, mundo por nada. de mão levantada agora. É. Muito bem, então vai Eu fui lá. privilegiado por ter aprendido antes como levantar a mão. Ah, vai lá. Tudo bem, Fábio? Tudo e tu, tá E bem? turma também, né? Eu tenho uma dúvida hoje que é sobre uma negociação com um paciente de um ticket bem legal, que está em andamento, porém ela já esteve melhor. E eu acho que Tá. agora é a oportunidade da gente reequilibrar. Uhum, Resumindo o caso, é uma reabilitação completa e uhum, é superior e inferior. E na última sessão, né, nós tivemos uma primeira consulta, onde na verdade, eu fiz uma prospecção, né? Esse paciente ele é marido de uma paciente minha e tal. Convidei ele para vir tomar um café, e tudo mais. Avaliei, um caso com muito potencial, ele se interessou, achou legal, enfim. Marcamos uma consulta de fato, pedi exames para ele, tomografia, tudo mais. Ele veio. E aí a gente fez todo o protocolo de consulta, assim, né, de encantamento, de apresentar o projeto para ele, tudo mais, possibilidades de pagamento. Isso foi na terça-feira. Daí combinamos para que ele na sexta agora me desse um retorno, né? Fiz toda aquela sequência, enfim. E aí hoje mandei uma nossa mensagem enfim, de follow-up, enfim. E aí perguntei, como é que tu decidiu fazer? Mais ou menos como tu fez conosco aquela vez. E uhum, aí ele respondeu assim, pois é, eu estive pensando, revendo as minhas prioridades, aquela, né? Tipo, eu acho que não vai dar para fazer agora e tal. E aí eu não uhum. quis responder ele ainda para trazer para cá, Tá. porque eu Uhum, pensei numa estratégia de que é basicamente uma mensagem para devolver para ele, pensando em ele mesmo se colocar de novo na jogada, assim. Quero ver o uhum. que que tu E acha. qual foi a tua ideia? Fala pra Minha mim. ideia foi, tá? Primeiro, acho que tá mesmo a primeira parte da mensagem para ele demonstrar empatia, entender que não é tão simples tomar uma decisão assim, que envolve um investimento importante e tudo mais. Mas depois trazer o quanto ele já me mostrou que é algo importante para ele. E aí ele trouxe vários aspectos emocionais poderosíssimos, assim, e eu entendo que a gente pode usar, que ele falou assim, olha, eu não me sinto bem em fotos, em vídeos, uma das coisas que eu mais adoro fazer é levar os meus netos para pescar, e aí sempre que a minha esposa faz vídeos, eu não consigo assistir. E, assim, trouxe outras questões, mas acho que essa talvez seja Uhum, talvez a mais importante para ele, assim. E a partir dessa, digamos, contextualização, eu pensei aí de trazer alguma pergunta que fizesse com que ele, de repente, se convencesse de que poderia fazer o tratamento. Ou, daí acho que é nessa linha que eu queria te ouvir, sabe? vou te Porque ajudar. a Uhum. pergunta que eu pensei primeiro foi do tipo, se essa decisão agora era estritamente financeira ou se tinha alguma coisa a mais. Cara, tu tá no caminho certo. Eu adoro quando vocês copiam, porque assim, é um modelo mental, entendeu? Uhum. É um modelo mental. E quando Uhum. vocês começam a entender o modelo mental, vocês começam a pensar sozinho, teu caminho óbvio que tá certo. Tu tá validando ele Tá. comigo, tá? Mas ele tá certo. Quer saber uma coisa? Ó, deixa eu contar pra vocês e eu tenho certeza que o contar desse exemplo vai responder tua pergunta. Tá. No sábado, eu fiz uma consulta online com um paciente de Bom Princípio. Fica a 180 quilômetros daqui. Ele nunca me viu na vida, ele me encontrou no Instagram, ele nos encontrou no Instagram. Eu fiz a consulta online com ele, foi uma consulta que assim, ó, eu só não mandei ele fazer o Pix na hora,
porque ele, de fato, ele me disse que ele precisava ver qual forma de pagamento, qual das duas opções que eu tinha dado para ele, tá? E assim, eu sei que tem formas de apertar ainda mais e fazer a pessoa fazer um sinal na hora. Eu sei que tem, mas não é a forma que eu compactuo quando eu percebo que o paciente ele precisa de um momento para racionalizar, tá? E tá tudo bem. Agora, só que saiba que quando você permitir que ele precise de muito tempo para racionalizar, Emerson, você está determinando que o seu follow-up vai ter que ser trabalhoso. Grava isso na tua cabeça. Grava. Isso vale para esses tratamentos de alto ticket, tá? Por quê? Porque o paciente, ele compra pelo emocional. Tu acabou de me falar o que pegou nele. O Uhum. emocional tá perto do bolso, a cabeça tá longe. Então, o que que acontece? Se ele tem muito tempo para racionalizar, Emerson, a tendência é que Distancia. ele coloque muitas coisas na balança e fica mais longe, tá? Uhum. Então, essa é a tendência normal. Então, não aconteceu nada errado, aconteceu o normal, tá? Sim. Aconteceu o normal, beleza? Até aí tudo bem. Agora, a gente deixa amarrado a data de retorno, óbvio. E eu ousei fazer diferente sábado de tarde, porque eu também normalmente combino a data de retorno através de mensagem. E o que que eu fiz? Eu combinei a data de retorno através de ligação, de vídeo, tá? Uhum. E quando eu combinei esse retorno de ligação com ele, no sábado, eu disse assim: Eduardo, tudo bem, eu entendi que a questão financeira não é. Tu tem que ir empilhando sims, Emerson. Tem que ir empilhando sims, tá? A questão financeira não é, né? Porque tu me perguntou, inclusive, quanto que fica para pagar à vista. Não, não, a questão financeira não é. Beleza, a questão é de tu querer. Tu quer, porque tu já fez outras consultas de avaliação do mesmo tipo. Então significa que tu quer. Eu tô certa ou eu tô errada? Não, tá certo, eu quero. Beleza, ele empilhou dois sims. Existe um princípio mental que quanto mais sims a gente empilha, se nós dissermos um não lá na frente, nós estamos nos contradizendo. Uhum. Por isso que eu digo que venda é ciência. Entendeu, Sim. Emerson? Tá? Uhum. E aí, o que que acontece? Se a gente foi empilhando esses sims, ele tende a ter uma tendência a querer te dar o sim final naturalmente, porque ele não tem saída, tu entendeu? E isso não é um processo de pressão, gente. Isso é um processo de condução. Ou tu tá pressionando ele para dizer que ele quer? Não. Não, tu só É perguntou. condução mesmo. Tu tá conduzindo, Ele tá? trouxe, Fábio, na justificativa dele de hoje, o aspecto financeiro. Só que na consulta de terça ele não disse que era impossível. E eu tive uma Beleza. experiência agora que é diferente com outra paciente que é daí disse: Nossa, para fazer isso é impossível hoje, eu teria que guardar dinheiro 10 anos. Aham. É diferente. Ele não Claro me que é disse diferente. isso. Inclusive, ele falou assim: Ah, e se eu te desse 30 de entrada, como que ficariam as Aham. parcelas? Quem tem Aham. 30 de entrada não é financeiro, sabe? Não é. E tu já vai Então, chegar, tu já vai ver o que eu quero dizer agora, por que que eu tô contando essa história, tá? Aí o que eu fiz de diferente? Eu falei pra ele o seguinte: beleza, então não é financeiro e tu quer fazer, certo? Tu só precisa realmente amadurecer o fato se sou eu a pessoa que vai fazer. É isso? Falei pra é. ele, tá? E daí ele disse: acho que é isso. Falei: então tudo bem. Então realmente tu tem que ver se tu gostou de mim, né? De nós, enfim, do nosso modo de fazer as coisas. E eu quero combinar contigo que eu vou te ligar, segunda de manhã. Eu não perguntei pra ele quando, tá? Por quê? Uhum, Porque quanto mais tempo tu deixa, mais esfria, uhum. tá? E porque se tu perguntar pra ele quando ele vai te dizer daqui uma semana, porque ele sabe que ficou frio e que é mais fácil dizer não. Exato. Tá? Então você vai combinar essa data de retorno com ele. Ah, amanhã eu te ligo. Ou depois de amanhã eu te ligo. Segunda de manhã eu te ligo. Porque daí era domingo, obviamente. Eu combinei com ele de ligar na segunda de manhã. Segunda de manhã, 10 horas, eu liguei pra ele. A primeira resposta dele, quando eu botei cara a cara com ele no telefone, ele disse assim: Bah, doutor, acho que eu vou esperar um pouco, porque eu acabei de me separar, não sei o quê, não sei o quê. Essa é a hora que o vendedor, ele senta, ele descansa, entendeu? É tipo isso, entendeu? Por quê? Porque a venda, meu amigo, ela começa depois da objeção. Antes da objeção é chutar pro gol sem goleiro. Qualquer um faz. Agora, para você se tornar bom vendedor, você tem que aprender a interpretar a objeção desse paciente. O que que aconteceu com o Eduardo? Aí eu perguntei assim, daí eu voltei a fita pro Sims lá de sábado. Aí eu disse para ele, tá, deixa eu entender contigo uma coisa. Financeiro não é.
Tu me perguntou, inclusive, o valor para pagamento à vista, certo? Não, não é. Eu tenho esse dinheiro. Eu perguntei, então, o que que tá pegando de verdade? Me fala, tá inseguro em relação ao tratamento? Porque se tu tá inseguro em relação ao tratamento, eu sou a melhor pessoa para te explicar. O Google não é. Eu falei para ele, tá? Eu sou a melhor pessoa para te explicar. Tu tá inseguro em relação ao tratamento? Não, não tô. É que sabe o quê, doutora? Aí Pronto. veio. Aí ele vai trazer a objeção real. Porque o problema é que a objeção, ela normalmente está escondida por uma cortina de fumaça. Que o paciente usa um motivo para disfarçar o que ele realmente não quer te contar. E o verdadeiro vendedor, ele sabe tirar essa cortina de fumaça da frente e entender a verdadeira objeção. Se é uma objeção que dá para contornar, maravilha. Palmas para você. Se é uma objeção que tu não tem como contornar, palmas para você também, porque pelo menos tu aprendeu a isolar a objeção dele. Tu vai te tornar cada vez melhor, tá? Aí o que que eu perguntei para ele? Daí ele começou a me contar. Daí ele começou a me dizer assim: é que assim, na verdade, doutor, eu me separei e eu tenho um valor de 90 mil para pagar para minha esposa. E eu negociei para ela que eu vou pagar em 12 vezes. Só que semana passada eu fiz um churrasco no domingo e ela me mandou mensagem me dizendo, ele é bem gringo, tá? E ela me mandou uma mensagem dizendo: para fazer carne de churrasco, tu tem. E para me pagar, tu tem que me pagar parcelado. Entendeu qual que era a objeção dele? A preocupação do que a ex-mulher ia falar, Emerson. Aí eu O que falei, que disse não, pra mas ele? agora eu tô em casa. Eu brinquei com ele assim, agora eu tô em casa, então vamos lá, vamos conversar sobre essa dificuldade. Quer dizer, então, que, mais uma vez, dinheiro não é. Quer dizer que tu quer fazer, tu gostou de mim e tu está preocupado com a opinião de outras pessoas, no momento de uma pessoa que não faz mais parte da tua vida. É isso? E ele, pior que é verdade. Ele me falou bem assim. Desse jeito. Eu falei assim, tá. E o que que vai mudar na tua vida se tu não fizer? Ah, eu não consigo sorrir porque eu sou DJ e não sei o que. E ele é DJ, né? Então, tu imagina, tá? Aí ele começou a falar as outras coisas. Aí ele voltou a validar o porquê que ele queria fazer o tratamento comigo. Tu entendeu? Ele voltou a validar. O que que eu quero dizer pra ti agora? Que tu tem que encontrar a verdadeira objeção desse paciente. Por que eu te contei toda essa história? Para Uhum. te encorajar a encontrar a verdadeira objeção desse paciente. Porque é só encontrando a verdadeira objeção desse paciente que tu vai conseguir negociar com ele. Entendeu? E tu acha Então, que com esse caminho eu consigo tá no descobrir? caminho certo. Tu tá no caminho certo. Por quê? Porque tu me falou agora há pouco que tu quer saber se é realmente financeiro. Entendeu? Então, se ele Uhum. diz assim, doutora, é que na verdade eu tô com umas outras prioridades e eu quero reorganizar, tarará, tarará. Tu vai dizer pra ele bem assim, fulano, eu quero conseguir entender direitinho, porque eu não faço isso pra todo mundo. Eu não costumo fazer, eu sou bem de boa. Se o paciente me diz que não quer, tá tudo certo e eu vou entender, tá? Porque aí tu solta. Porque a Uhum. objeção, ela tem que ser acolhida, contornada e aí tu tem que soltar. Entendeu? Porque isso mostra que tu Uhum. desapegou, tá? Sim. É esse o caminho de uma objeção. Colhe, contorna e solta, tá? É mais ou menos isso. Só que vamos lá. Tu vai perguntar pra ele, tu vai dizer, fulano, eu não costumo fazer isso com todo mundo. Mas como a gente teve uma consulta tão esclarecedora, a gente teve uma troca tão legal, tu já conhece o meu trabalho, eu quero que tu saiba que eu quero fazer o teu tratamento. Eu quero fazer. Então, por isso, eu quero entender exatamente o que está dificultando a tua tomada de decisão. É a segurança de fazer o procedimento ou é a parte financeira? Dá duas opções para ele, tá? Uhum. Porque se tu der duas opções para ele, ele vai te dizer qual das duas, tá? Se tu só deixar uma pergunta vaga, ele vai dizer assim: ai, não é um momento, tarará, tarará. Tá, mas não é um momento por quê? Porque tu não te sentiu seguro, porque tu não quer tirar esse dinheiro do teu caixa, porque tu achou caro, tu não sabe qual que é a objeção de verdade. Tu não sabe? Agora, se tu perguntar para ele se ele não se sentiu seguro ou se ele, porventura, é financeiro que tá pegando, ele vai te dizer: não, eu acho que é financeiro, eu tenho outras prioridades, tarará, tarará. Não, tudo bem, fulano.
eu imagino que realmente transformar o teu sorriso também seja uma prioridade, porque você comentou comigo sobre sua dificuldade em sorrir nos vídeos. Eu me lembro, isso me marcou de uma forma muito profunda. Eu gravei na minha memória que você comentou sobre não querer assistir os próprios vídeos com os seus netos. Então eu imagino que isso deva ser uma prioridade. Talvez o que você precise é de uma ajuda para decidir uma flexibilização de pagamento. Se eu encontrar uma flexibilização de pagamento para o teu caso, me responde se isso vai te ajudar. Uhum. Aí tu vai descobrir se é financeiro. Porque daí ele vai Mas dizer assim, nessa dinâmica, tu tá fazendo uma ligação pra ele, Fábio. E eu tô isso aí fazendo, no seria o caso. melhor. Seria o melhor, E aí tá? tu sugere que eu não mande mensagem e ligue Eu direto? ligaria. Isso, eu Tá. ligaria, tá? Sim, porque aí Eu daí faz ligaria. sentido, ó, não faço isso para todos os pacientes, mas. Isso mesmo, entendeu? Eu ligaria. E se ele não te atender, tu diz assim, fulano, eu recebi tua mensagem, mas eu quis entender alguns detalhes, eu tenho uma atualização do teu tratamento para te passar. Eu posso Uhum. te ligar hoje às 17? E aí até lá teu coração fica na garganta, que eu sei que fica as primeiras vezes. Mas é Ô, muito Fábio, legal viver isso. É Fábio muito e legal. colegas, olhem que interessante. Quando eu passei os valores para ele, tá? E ele disse assim: ah, sexta-feira eu vou te dizer. Eu tava confiante, assim, mas, né, com aquele pezinho na insegurança do Emerson ali de trás, né? Pensando assim: nossa, será que ele vai fazer? Será que não vai, né? E aí, quando ele mandou a mensagem hoje, imediatamente eu falei: putz, balde de água fria. Mas, Como? aí Uhum. já tá, Mas peraí. aí eu quero que tu Aí segure vamos a lá. fita. Segura a fita ali, tá, Emerson? É isso que eu digo. A objeção é só o começo. Foi isso que eu pensei. Isso aí, Foi isso mudem que a eu vibe pensei. de vocês. O Essa problema é frase que vocês se de abalam com isso. a frase de a venda começa na primeira objeção é muito real, né? Uhum, Inclusive, daí quando eu tava montando a mensagem, assim, como que eu vou falar pra ele? Eu uhum. pensei, tá meio confuso. Daí eu mandei pro ChatGPT, ó, só esclarece aqui pra mim, tal. Aí ele fez, só que o ChatGPT disse assim, eu tenho uma sugestão de uma frase que pode ser melhor, tipo, ele falou assim, 90% dos dentistas perdem esse tipo de negociação porque dizem, tudo bem, então tá, então eu sigo à disposição e tá, e encerra ali. O ChatGPT já tava ali. Eu acho que, na verdade, o teu chat foi alimentado pela tua mentora, né? Eu acho que foi alimentado pela tua mentora, De uma né? forma, como é que é, Mas é isso, indireta, tá, chegou. Emerson? É isso. O Tá. problema é que vocês, quando vocês recebem o primeiro não, tá? O primeiro não. Ao invés de vocês, a Uhum, partir dali, isolem a objeção do paciente, isolem, aprendam a conversar com ele a partir dali. Nessa uhum, hora, tem que aprender a ter controle emocional. Por quê? Porque se você não tiver controle emocional, o paciente enxerga na lata que você tá nervoso pelo não dele. Tá? Então tu uhum, vai tratar aquilo como a coisa mais normal do mundo. Tu toma objeção todo dia, Emerson. Não, uhum, fulano, eu sei, eu tô acostumado com isso, tá? Eu tô acostumado porque eu passo esse valor de tratamento com frequência para os meus pacientes e todos eles têm a mesma reação. Isso é acolher a objeção, tá? Isso é acolher. Agora, eu só quero conseguir entender algumas coisas para ver se eu expliquei tudo como eu deveria ter explicado e se realmente tu vai me dizer que não é o momento e eu vou entender, porque se tem coisa que eu não vou fazer é te forçar a comprar um tratamento. Então fica tranquilo, tá? Relaxa, tá? Porque isso tu desarma a pessoa. Tu entendeu, Emerson? O uhum, problema é que a pessoa ela vem batendo contra a objeção de cara. Tá? Quando a pessoa diz, não, mas é muito caro. Não, não, não é caro. Veja bem, tem isso incluído, tarará, tarará, tarará. Não é assim que se contorna a objeção. Não se bate de uhum. frente na objeção. Objeção tu acolhe, contorna, e aí sim tu traz a solução dessa objeção. Entendeu? Tá? Perfeito. É assim que a gente faz. Então, a venda, a verdadeira venda, começa na primeira objeção do paciente. Enquanto ele não te trouxe objeção, você fez o que 10% dos vendedores fazem: bater pro gol sem goleiro. Agora, o que você está fazendo agora de receber essa objeção e querer trabalhar ela e descobrir a objeção de verdade, você está sendo um condutor para a decisão dele. Porque tu está querendo entender se ele está inseguro ou se é dinheiro, Uhum, tá? Uma das duas. Se ele está inseguro, quem que é a melhor pessoa para dar segurança para ele? uhum, Ninguém a não ser você, pelo ponto de vista profissional, né? sim. Entendeu? E claro que eu sempre falo, falei pra Mari aquele dia também, quando ela me trouxe essa negociação para eu ajudar ela. Falei pra ela, o ideal sempre é conseguir trazer o paciente de volta pra gente. Entendeu?
Da mesma forma como tu convidou ele para fazer o café, para tu apresentar o teu novo método de Uhum. trabalho, se ele te der essa abertura na ligação, saiba que é um momento excepcional para tu trazer ele de volta para o teu consultório e tentar ajustar de uma forma. Fulano, se depender de mim, eu vou ajustar da forma como tu precisa. Entendeu? Porque aí tu não tá abrindo as pernas, tu entendeu, Emerson? Porque Uhum. tu entendeu que o problema dele é financeiro. Beleza, eu consigo ajustar alguma coisa? Traz para perto e negocia. Beleza? Beleza, antes só de finalizar, Uhum. automaticamente eu já pensei assim, então de repente a gente poderia pensar em fazer outra alternativa de tratamento, fazer em etapas, só que sem saber se é isso que ele quer, né? E pronto, meu Deus, como tu tá pensando bem pensadinho. Meu Deus, que orgulho dos meus mentorados. Meu Deus, que Bem orgulho. pensadinho. Emerson, é isso. Se tu não entendeu a objeção, tá? Se ele não tá se sentindo seguro, tu acha que ele vai se sentir seguro apresentando um trabalho da metade do preço? Uhum. Não vai. Não, não é isso, tá? Então, tu tá entendendo que o objetivo de tu entender a objeção é ele te dizer assim, bah, doutor, é que assim, eu não queria gastar tudo isso num tratamento. Fulano, mesmo que eu te ofereça uma possibilidade excelente de negociação, porque eu quero fazer teu tratamento, eu já te falei que eu quero. E isso não é feio falar. Você tá sendo Uhum. sincero, tá? Tu tá escolhendo os teus pacientes. Tu pode falar isso. Agora, se tu perguntou isso pra ele, se eu oferecer uma excelente possibilidade de negociação, fulano, a gente pode voltar a conversar sobre esse tratamento? Ah, doutor, não, eu acho que não. Tu tá entendendo que daí, Emerson, aí tu tem que fazer um downsell. Aí tu usa a Uhum. técnica de downsell. Sim. Aí tu leva ele, tá, então beleza. Então eu entendi que é o montante realmente, que talvez tu não esteja preparado emocionalmente para gastar, que tu tem o dinheiro, mas tu não quer gastar, tá? Show. Aí então eu vou te oferecer uma possibilidade que precisa ficar claro que ela não é a mesma. Precisa Uhum. ficar claro. Claro. Eu não estou te dando um desconto, eu estou te oferecendo uma outra perspectiva que tem prós e contras, mas que eu jamais ofereceria ela para você se fosse um tratamento ruim. Entendido? Perfeito. Eu jamais te apresentaria se fosse um tratamento ruim. Então, eu também acredito nessa possibilidade para pessoas que não querem fazer um investimento tão alto. Posso te Uhum. apresentar essa? Lembra de ir colecionando os sims na cabeça dele. Nossa, tu vai virar um super vendedor, Emerson. Que orgulho que eu tô de ti. E vender com propósito, cara. Muito É, legal. É marido de uma paciente tua. Tu já sabe que tu transformou a vida dela. Entendeu? sim. Meu, que legal. Parabéns. Estou muito feliz contigo. Vai dar Parabéns. certo. Parabéns. Manda notícias. Obrigado. Se der certo e se não der. Porque Sim. todo erro é uma oportunidade de De aprendizado, aprendizado e crescimento. tá? Se der certo e se não der. Eu quero saber desse desfecho, tá? Falarei. Belezinha. Na minha fila tá a Mari e depois tá a Carol, tá? Mari, pode falar, meu bem. E depois tá a Dani. Oi, Dani. É, a Dani tá no carro. Ei. Depois chego aí, tá? Vai lá, Mari. Então, Fábio, tava comentando ali antes do caso do Emerson sobre a questão da Orto e dos colaboradores, né? Uhum, Nós retornamos da tua consultoria no passado e aplicamos. uhum, Mudou de maneira positiva o caixa com relação à Orto. Foi bem legal, os pacientes super aderem. Mas uma coisa que nos surpreendeu nesse caminho de melhorar, tanto para nós quanto para os colegas que trabalhavam aqui, é que eles se dão conta quando faz essa mudança, e mesmo tendo ali melhorado para eles, pelo menos no caso aqui, houveram objeções na parte do dentista, né? do dentista. Sempre vai ter, principalmente quando as pessoas, quando o dentista era quem estava contigo antes, Sim. E tá? no sentido de fazer comentários do tipo como se eu tivesse lucrando em cima do trabalho deles, o que de fato é, o espaço é O que de meu, fato é. eu Isso, isso, é o que de fato deveria ser, e a gente estava dividindo miséria, tá? isso aí. Boa, Em boa. vez Experimenta te posicionar assim para ver o que que eles falam. Eles vão olhar e entender o negócio. surtas, porque aí e aí houve um desconforto inicial, mas aí eu falei, talvez até tenha me cedido, pro Lucas, que é o nosso orto, que ele provavelmente está ganhando melhor conosco do que na clínica dele. Uhum, Tem uma clínica aqui também.
e tanto é que ele não deixa de prestar serviço para nós, colocou um orto para trabalhar para ele e vem prestar serviço aqui. Então, eu não. Uhum. Então, assim, ele ganha aqui no consultório por valores fixos, não é diária, é fixos de acordo com o tipo do aparelho, enfim, Uhum. e manutenções. Só que eu tenho vendido para os pacientes o tratamento completo. Houve esse ruído inicial, mas ele continuou conosco. No Uhum. entanto, isso se repetiu também para a endodontia, que vem uma colega de fora e também presta serviço para nós. Dessa aí ela estranhou um pouco, porque eu fixei os valores. Eu perguntei Tá. para ela o quanto ela gostaria de receber por cada tipo de endodontia. E Ótimo. a partir daí eu precifiquei em cima desse valor, Uhum. o pagamento dela como uma despesa. Uhum. Melhorei para ela e melhorei para nós. Uhum. Também houve um estranhamento inicial. Ah, Hoje em dia eles não sabem necessariamente quantos pacientes estão me pagando, mas eles sabem que houve uma mudança na tabela e eles ficam sempre naquela curiosidade tentando a nossa secretária assim para saber os valores e para então ela tá ganhando uma porcentagem maior agora. Uhum. Aí eu falei tanto com um quanto com o outro sobre isso e disse que na verdade a gente melhorou para os dois, Uhum. Uhum. recebendo o preço justo, né, que ela inclusive me passou. Uhum. Uhum. Só não funcionou assim com o nosso prestador de serviço de harmonização. Tá. Ele me passou uma tabela a qual ele gostaria de receber Uhum. e ele e aí em cima dessa tabela a gente precificou e nós Uhum. fazíamos a avaliação dos pacientes e passávamos quanto que ia dar o protocolo total. Uhum. E aí ele, sabendo desses valores, ele disse que paga muito para mim. Depois de Uhum. uma vinda, outra, o Uhum. consultório passou a realmente parar de dividir miséria e Uhum. começou a ter uma entrada melhor. Uhum. Aí ele depois, por mensagem, me disse que estava me pagando muito e que por isso Uhum. não estava tendo um bom lucro quando vinha. E aí Tá. eu lembrei ele, quem me passou os valores que tu gostaria de receber é tu, então talvez tu não tenha precificado corretamente o teu trabalho. Uhum. E não é o problema a minha precificação aqui, que eu passo para os pacientes nossos. Uhum. Aí agora ele teria uma vinda para cá, e aí, tendo em vista isso, ele me disse que preferia alugar o espaço. E aí Uhum. acredito que errei abrindo também essa possibilidade, porque aí eu ofereci o aluguel da sala 2 aqui do consultório. Estipulei um preço ali que era no mínimo os valores de hora clínica nosso. Uhum. E aí eu disponibilizei para ele o sábado, que é um dia que eu não ocupo essas salas. Ótimo. E quanto que tu cobrou o aluguel? O aluguel deu 250 a hora. Tá. Isso 8 horas, 8 × 2, 16. Tá, não deu R$ 2.000. Eu teria cobrado 3.000, 3.500 o aluguel do dia. Pois então. E aí ele pagou, e nessa próxima que seria agora, ele entrou em contato e disse que não ia mais fazer aqui no consultório, que tinha conseguido uma. Tá. Ele trocou pela harmonização da dona da sala. Tá. Aí, bom, e aí no fim, tendo em vista as experiências, às vezes eu tendi a ficar um pouco chateada de saída com todos esses nãos, porque todos eles eu convivo há bastante tempo, desde o início do Uhum. trabalho, sabe? E aí, Uhum. quando tu te posiciona, tu escolhe coisas novas para ti, para teu espaço, às vezes nem todo mundo acompanha. Uhum. E tinha acontecido também quando eu decidi abrir o consultório particular. Então, na verdade, eu racionalizei e tentei fazer essa conversa comigo que às vezes quem veio até aqui não é quem vai continuar conosco, não está na Eu mesa de vou, ideia. é, eu vou te ajudar a entender, Mari, que é uma coisa bem simples, tá? O que que acontece? Ao longo do nosso processo de evolução pessoal, profissional, evolução, tá? Vulgo evolução. A gente precisa entender que uma das coisas mais impactantes que vai acontecer na nossa vida é perder coisas no caminho.
Perder coisas quer dizer momentos, situações, pessoas que talvez não conseguem ficar dentro da realidade que tu tá desejando para tua vida. E isso não é um problema dessa pessoa. Isso não quer dizer que ela é malvada ou que você é malvada ou que qualquer outra coisa, tá? Então não tem nada a ver com uma questão pessoal. Precisa entender que é só um processo natural de seleção da natureza. Vocês têm que simplificar isso, tá? Então, eu falo muito sobre o pensamento, sobre o raciocínio, inclusive do estoicismo, que ele isola o fato do sentimento. Então, o que que você vai fazer? O fato é, você estava tendo prejuízo no seu consultório. Uhum. E esse prejuízo estava te gerando sentimentos, estava te gerando consequências, não estava? Eu sei bem quais eles eram, tá? Agora, por conta disso, por conta do medo de julgamento, por conta do medo de algumas pessoas não andarem mais contigo necessariamente, você vai continuar vivendo essa sensação? Eu não sou pessoa que continua, tá? E eu tenho certeza que tu também não, te conhecendo. Então, o que tá acontecendo desse sentimento de sofrimento normal, Mari, ele é uma dor de crescimento que tu tá passando, entendeu? É só isso. Tu tá crescendo, parabéns, tá? Então, é só um sentimento normal de quem está crescendo e aprendendo que a vida, ela vai ser uma infinidade de nãos para se aproximar do sim que tu quer, porque o sim, ele é muito focal e os nãos, eles são muito grandes para desviar a gente desse caminho, Mari, nessa ilustração, tá entendendo? Tá? Então, o que eu quero te dizer é foca no teu sim. Foca no teu sim, na tua verdade, no que te faz feliz e no que vai te trazer resultado, certo? Os nãos que acontecerem nesse caminho, eles vão fazer parte. Tu vai olhar para ele com o mesmo pensamento que eu olho e digo assim: é só dinheiro. Tem tanta coisa mais importante. Tá entendendo? Então, assim, é só um fato, é só um negócio que aconteceu. Tu escolhe sofrer a partir dele ou não. E eu sei que tu não vai sofrer. Então, o sentimento que tu tá tendo agora, ele só é um sentimento inicial de praticar o desapego, tá? É só um sentimento inicial. E isso não quer dizer que tu tá descartando pessoas, Mari. Não pense isso, tá? Porque talvez o teu subconsciente, o teu padrão de 30 anos, talvez ele esteja pensando, né, Mari? Ah, mas eu tô descartando uma pessoa que eu convivia tanto tempo. Tu não está. Quem está te descartando de um processo de crescimento é a pessoa que não quis crescer contigo, tá? Uhum. Olha pro lado contrário. Então, existem inúmeros profissionais de ROF maravilhosos, tá? E realmente, o pagamento da ROF, ele é diferenciado, Mari, até porque eu não arco com a consequência do pós desse paciente de ROF, porque eu não domino, tá? Então é um pouco diferente a questão, inclusive do pagamento, que eu sei que ele cobra diferente, então ele passa o cartão, tu não paga o imposto dele. Então, assim, são coisas diferentes. Então é como se tu considerasse que o atendimento dele, sabendo dessa realidade, poderia te gerar um caixa de R$ 3.500 de aluguel da sala, tá? Porque ele se atende 4 pacientes, ele pode faturar 20, 30, porque eu sei os valores que ele cobra. Tá? Então, diante disso, desses 20 ou 30, R$ 3.000 significa 15% que fica pro dono do negócio? Tu tá entendendo que tu tá fazendo as coisas certas? Uhum. Num percentual de lucratividade, ele tá lucrando talvez 30 e poucos por cento e você, dona do negócio, 15%, tá? Só que aí tá sendo vantajoso para ti porque tu tá alugando a sala, certo? E te eximindo de algumas responsabilidades. E existem alguns modelos de parceria que são feitos assim. O que é legal é que vocês vão aprendendo e para as próximas parcerias que tu for definindo, tu já tem um posicionamento claro. Porque o problema é quando a gente tem que mudar no meio do jogo as regras do jogo. Uhum. Realmente as pessoas não querem, tá? Então, o que aconteceu com os teus colaboradores ali, isso é normal, talvez tu perca eles no caminho, tá? O que tu não pode é sofrer as consequências de mantê-los no modelo que não está dando certo pra ti. Isso tu não tem que pagar essas consequências, tá? A não ser que tu seja um perfil beneficente, alguma coisa assim, que tu não é, tá? Não, Então, eu acho que é uma questão só normal, natural, de encararmos como um processo de crescimento e saber que a partir de agora tu te posiciona, Mari, totalmente diferente, entendeu? sim, não, isso é sempre um aprendizado. E, e de todos eles, os pacientes, quando tem alguma intercorrência, alguma coisa, foi eu que atendi. Então, ó, tá vendo, ó, né? Não gosto Então, de ter na mão, né? Então, sabendo da situação, eu não vou dizer, o profissional, é, a de Endo também é de Santa Maria, e sim, o, sim. o de Hoffer fora também. E aí, eu sempre atendi os pacientes quando Uhum. houve problema. Mas é isso aí.
O raciocínio é esse, Mário. Mas tá no caminho certo, tá? Fica tranquila que tá no caminho certo. O bom é que tu tem um novo posicionamento para as novas contratações que vão acontecer, tá? Que aí fica muito mais fácil definir essas regras do jogo, digamos assim, desde o início, tá? Sim, e aí a ideia, na verdade, agora foi enxugar um pouco a operação, por isso até que Uhum. comentei sobre aquele Sim, rebrand, talvez lembro. mudar um Aham, pouco isso por aham. conta dessas situações até. Uhum, uhum, exatamente, Sim, tá? É isso aí. é isso. Beleza, Mário? Beleza. Muito bem. Carol, pode falar, Carol. Oi, Fábio. Oiê. Fábio, assim, ó, eu tô fazendo aquelas alterações, tá? Em relação, que a gente conversou ontem, em relação à parte da ortopedia, eu já consegui mais ou menos montar os, depois até posso te passar para a gente conversar. Uhum, Mas aí tem em relação à parte da prevenção, que até a gente não conversou ontem. uhum, E só para rapidinho, como que eu faço aqui, praticamente também, eu até já tinha falado para você que estou trabalhando de graça praticamente, e eu queria mudar isso. Só que aí, por exemplo, tem muitos pacientes que estão vencendo já, por exemplo, hoje venceram mais duas crianças, e aí eu não estou conseguindo. Como que eu vou colocar isso para os pais? Por que que agora vai ter, vamos dizer assim, uma alteração tão grande no valor, né? Sendo que, uhum. no fim das contas, não vai mudar muito a entrega. Como Tá. que eu O que poderia vai agregar? acontecer? Eu tenho certeza que tem duas coisas, tá? A descrição do teu protocolo de prevenção, ele não era feito, tá? Uhum. Então, o paciente, ele não sabe o que que é tangível e intangível. Na cabeça dele, ele vem para fazer uma consulta, né? Para fazer uma manutenção a cada tanto tempo. Isso, e nesse caso estava incluído, por exemplo, se a criança tivesse cárie dentro desse ano, eu faria a restauração. Beleza, tá? O que que acontece? Primeira coisa, tu vai desenhar esse protocolo preventivo, as três opções ou as duas opções, tá? Esse é o primeiro Tá. passo. Na sequência, tu vai entender duas coisas. Uma, tu vai precisar aumentar o valor, continuar trabalhando de graça, tu não pode. Então é melhor não ter esse paciente ali, Carol, e tu poder te dedicar a melhorar o que tu precisa melhorar do que tu Aham. tá ali pagando para trabalhar. Isso vocês precisam ter noção. Então, Sim. primeira coisa. Segunda coisa, alguns pacientes, Carol, tu não vai conseguir aplicar a modalidade completa do reajuste. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Uhum. Alguns deles ali, que tu conhece o perfil dos teus pacientes, tu pode aplicar essa nova metodologia e tu vai falar justamente com essa clareza, com essa transparência. Fulano, a forma de trabalho dos protocolos de prevenção mudou e eu preciso apresentar a nova forma de trabalho que eu tenho aqui dentro da clínica. E aí você vai precisar listar para essa pessoa os tangíveis e os intangíveis, Uhum. tá? E ela tem que conseguir enxergar isso, certo? E Carol, vamos lá, o que eu falo, tá? Eu falo isso para pediatra do meu filho, eu digo isso para ela. O suporte que tu dá no WhatsApp para os teus pacientes, ele é o teu trabalho. Uhum. Eu tenho bom senso, que eu não fico te enchendo o saco por qualquer coisa. O Heitor tem uma febrinha, eu dou um remédio, tá tudo bem, amanhã passou. Só que a maioria dos pacientes não tem esse bom senso. Então saiba que se você quer dar esse suporte, porque isso faz parte da tua essência, Carol, como odontopediatra, como ortopedista infantil, tá? Saiba que você precisa mostrar isso para essa mãe, que esse suporte está sendo colocado nesse protocolo. Ou Tá. seja, tu pode inclusive incorporar a criação de grupos de WhatsApp, tá? Para essa mãe saber que ela tem inclusive um local definido para tirar dúvidas. Aham. Já parou para pensar nisso? Então é como se Já. fosse inclusive um suporte, uma consultoria que tu tá dando junto para essa criança. Isso é intangível, Carol. Isso é intangível. Não tem como precificar que custa R$ 1, R$ 10. Não tem como. É intangível. E isso Tá. acrescenta um valor muito grande para os teus tratamentos. Isso Uhum. acrescenta uma diferenciação que a ortopedista da esquina não faz. Então ela Uhum. não pode comparar preço com o teu preço. É isso que Tá. eu falo. A gente tem que Na tentar verdade, encontrar a nossa diferenciação. tá, mas na verdade, onde eu vejo assim, ou talvez também seja até uma crença, talvez, mas eu imagino que eles vão comparar com o que eles pagavam ou pagaram tipo ano Eles vão passado, comparar, né? eles vão Nesse comparar. sentido. E aí tu vai escolher se tu quer continuar trabalhando de graça e manter todas essas pessoas, ou Entendi. se tu quer perder algumas pessoas e focar na tua É mudança, no teu só que. crescimento. Tá, perfeito. É Uhum. basicamente isso. É basicamente isso. E isso, mais uma vez, é separar o fato do sentimento, Carol.
E aí, Entendeu? mas e aí, como que eu vou e daí o que que eu vou falar? Porque eu já sei que vai ter essa objeção. E aí, o que que eu vou Tá. falar nesse momento? Porque Tu não agora, vai, tu não vai esperar a objeção. Uma das técnicas mais poderosas para contornar a objeção é não esperar a objeção, tá? tá, Então tu vai levar isso para essa mãe dizendo: "Mãe, eu preciso apresentar para vocês a nossa nova fórmula, a nossa nova forma de trabalho. Eu agora distribuo os meus planos de prevenção em modelos de protocolos. E eles têm serviços diferentes inclusos em cada um desses protocolos, certo? Antes que tu me pergunte, doutora, aumentou muito o valor? Aumentou. Mas eu não trouxe para ti o aumento completo que eu estou fazendo para novos pacientes. ah, perfeito. Esse valor que eu estou te apresentando desse protocolo aqui, ele inclui XPTO, mas ele não é o valor original desse novo protocolo. Por quê? Porque vocês já são nossos pacientes. Entendido? Sim, Então, o valor atual, o valor original desse protocolo custa, vou te dizer, tá, Carol? R$ 3.000. Mas sim. aqui, para o teu filho, custa R$ 2.100. Uhum, Entendeu? Tá? sim. Por quê? Porque eu valorizo o fato de vocês já estarem comigo há tanto tempo e de vocês quererem continuar comigo diante das mudanças que a gente está fazendo no consultório. E essas Tá. mudanças, pode ter certeza que elas são para poder atender muito melhor. Eu fiz inúmeros investimentos em vários equipamentos para trazer para vocês melhoria. Eu fiz investimento em inúmeros materiais de qualidade que vão repercutir em restaurações mais duráveis, em prevenção de cáries mais longevas. Porque tu sabe que tu tem esse poder, Carol, tá? Sim, Vocês percebem que tudo é a forma de apresentação do trabalho? sim, com certeza. Tudo é, tá? E mais um detalhe só, Fábio. Terminou? Posso Não, colocar? pode perguntar, pode perguntar. Dos pais que têm 2 ou 3 filhos, e aí, mas são 2, são 3, né? Eu quero um desconto. Tipo assim, Ah, tem pode, desconto. pode. Se tu achar Pode? que é viável pra ti, que tá na tua margem de desconto, de valorização dessa pessoa, sim, tá? Inclusive, o que a gente faz muitas vezes quando tem um casal querendo fazer o tratamento juntos, de uma reabilitação, por exemplo, que leva um ticket para mais de 100 mil, por exemplo, eu Tá? primeiro passo o valor de cada um deles, para eles saberem quanto custa. Quanto custa? Tá? Para eles saberem que eles estão ganhando desconto de verdade, que eu não estou aplicando balela neles. Porque é Aham. transparência a minha regra. Então, diante do fato, se vocês dois quiserem fazer, eu vou aplicar esse desconto no teu e esse desconto no teu. E eu ainda faço descontos diferentes porque são tratamentos diferentes. Entendeu, Aham. Carol? Isso dá Entendi. mais veracidade ainda pro fato, No tá? meu caso, Agora, de acordo com o risco de cárie de cada criança, isso aí, né? isso Uhum. aí, tá? Ou então até mesmo de acordo com o tipo de protocolo que tu indicou para ele, porque tu pode Sim. indicar um protocolo para um e um protocolo para o outro. E Tá. aí ainda é o seguinte, caso você decida que só um deles precisa, que é o mais necessário, tá tudo bem. A gente tem esse valor original aqui, sem o desconto. Mas para o plano familiar, o valor fica tanto, entendeu? Tá? Entendi. Carol, só nesse rearranjo, tu já parou para pensar quanto a mais de faturamento tu vai fazer? Com certeza, Fábio. Meu Deus. Não é disruptivo pensar dessa maneira? Muito, muito, Eu muito. falo que a fonte de dinheiro de vocês está sentado na frente de vocês todo dia. Vocês só não sabem fazer dinheiro. Exatamente. Está Não, certo? sentado na frente de vocês todo dia, É. tá? Tá. Beleza? Beleza. Tragam todas essas dúvidas toda semana, gente. Eu tô aqui para isso. Entendeu, Carol? Tá, Tá? e você falou 2 planos, então não preciso necessariamente ter 3. Eu posso, Não, porque o talvez 2 vai ser terceiro, mais fácil no meu o caso. terceiro ele pode ser considerado os procedimentos isolados, Carol, para tu não perder a venda completa, para não mostrar que tu não quer fazer, Ah, tá. Que daí, no entendeu? caso, por exemplo, porque daí o que muitos questionam, por exemplo, hoje eu cobro a consulta R$ 450, então eu vou ter que subir esse valor, não é? O valor da consulta? Porque, por exemplo, na consulta, quando a criança vem, justamente até para examinar e tudo mais, eu preciso fazer a profilaxia para fazer o exame clínico e tal. Então, o pai e a mãe, muitos falam, não, então, Carol, quanto custa a consulta? Porque não compensa eu pôr ele no programa se eu pago R$ 400 a consulta daqui 3, 4 meses, A entendeu? consulta inicial é apresentada em uma forma de bonificação para estimular vocês a virem. Então, eu não cobro o valor da consulta que eu cobraria. O valor da minha consulta é R$ 750, com a limpeza, com os raios-x, com a Ah, prevenção, com o passar flúor, não importa, tá? Então, tá. na hora de apresentar isso para o pacientinho, quando a mãe mandou mensagem no WhatsApp, precisa existir esse script, tá, Carol? Onde, Uhum. por exemplo, fulano, a consulta da doutora Carol, consulta isolada da doutora Carol, tem o valor de tanto.
Porém, Tá. diante do fato de vocês estarem desejando iniciar um protocolo, desculpa, um protocolo de manutenção preventiva, que a doutora Carol faz questão de incluí-los nesse programa, o valor da consulta acaba sendo diferenciado. Então, se vocês entrarem no programa de prevenção, a consulta terá o valor de apenas R$ 400, R$ 450. Caso vocês decidam não entrar nesse programa de manutenção preventiva, vocês pagarão o valor original da consulta. E quem já era e saiu, venceu, não quis renovar, vai ter que pagar o Começa do novo zero. valor. É isso, Tá. começa do zero. Isso aí, ele não renovou, ele perdeu o benefício da renovação. A gente perde o benefício da renovação do seguro do nosso carro e a gente aceita, Uhum. tá? Tá. Que daí, mas daí, porque daí talvez vai questionar, mas como assim? Antes, no início eu iniciei, para mim iniciar era 450 agora, porque eu não renovei vai ser 750. Sim, é isso, né? É só Isso, ter firmeza. exatamente. Isso, por quê? Porque a gente valoriza muito esses pacientes que estão conosco há muito tempo. Então, quem opta por continuar caminhando conosco sempre, eu acredito que eu mereço recompensar vocês. Eu mereço validar essa fidelidade de vocês. Por isso que eu ofereço esse valor reduzido, tá? Porque vocês são muito importantes para mim e eu sei que um cliente fiel, que permanece comigo o ano inteiro, ele tende a me trazer muitos pacientes. Só que Uhum. quando vocês se afastam do consultório, vocês entendem que a gente acaba perdendo esse vínculo. Então é natural que vocês também não me indiquem tantas pessoas, e é natural acontecer esse processo de afastamento, entendeu? Tá. Aham. E Tá. com essa firmeza mesmo. Igual tu falou comigo, tu vai falar com eles. Tá, beleza. Beleza? Beleza, obrigada. Muito bem. Dani, iniciando os atendimentos, Dani, abre seu microfone para nós, por gentileza. Aperta no teu botãozinho aí. Agora eu vou começar, mas antes eu vou te perguntar duas coisas. Vai A lá, primeira mulher. colega lá que estava falando de passar um preço e o paciente não entender. Aqui eu simulo muito com vida real. Então, por exemplo, mulheres eu simulo com beleza e homens Uhum, eu simulo com carro. uhum. Tá? Eu não sei se isso é uma coisa válida ou o que você acha Muito disso. válida. Eu ensino a fazer analogia sempre, Dani. Eu falo o seguinte, ó, a gente fala com o mecânico para ele consertar o nosso carro, tá? E eu falo isso pro meu paciente, quanto mais simples você for com as analogias, maior é a receptividade do paciente em entender aquilo. Eu falo assim, se eu ligar pro meu mecânico e disser assim, fulano, tá fazendo um barulho, não sei das quantas, taranã, taranã, quanto é que eu gasto para arrumar isso? Bah, doutora, tu precisa me trazer o carro para eu poder avaliar, né? Eu não tenho como te dizer um preço sem eu ter a oportunidade de ver teu carro. Não é isso que eles falam para nós? Eu Sim. falo exatamente a mesma coisa. E eu dou esse exemplo para o paciente, quando ele pergunta preço, por exemplo, e ele não quer vir em consulta, porque eu também passo por isso, gente. Também passo. Então eu falo exatamente isso. Então, desse modo, eu estimulo vocês a virem numa consulta para que eu possa fazer um exame completo e fazer igualzinho o mecânico faz com o teu carro, tá, Dani? Igualzinho. Ele tem que olhar para te passar um preço. Eu tenho que olhar para passar um preço. Entendeu? Essas analogias são Inclusive, maravilhosas, Dani. Inclusive, o colega falando de mudar o orçamento, mudar o plano, ele tem que entender que um carro com todos opcionais é uma coisa, um carro sem opcional é outra, Exatamente, isso aí. né? Exatamente. E você, por isso que eu falei ele para Carol também agora há pouco, né, Dani? Aliás, quando a gente precifica os nossos tratamentos por protocolos e para de só somar valor, uma restauração tanto, uma limpeza tanto, tananã e tananã, você não estimula mais ele a querer fazer procedimentos separados. Tá? Você não estimula mais. Então você conduz ele para uma outra escolha, que ela é melhor para ti, porque afinal você é a dona do negócio. Então você tem que apresentar a sua forma de trabalho, né? Então dessa maneira fica muito mais fácil conduzir para esses fechamentos. Essa questão de protocolo, no dia que a gente for sentar, eu quero entender melhor, Eu vou porque eu desenhar eles acho contigo que nem eu fiz com as outras pessoas. que ainda não consigo entender de uma maneira mais Não, clara. e assim, Dani, tem duas aulas de vendas, tá? Imagina, tu acessou ontem com a gente, tá? Tem duas aulas de vendas que duram quase 5 horas, tá? Que elas são uma sabatina. Que eu digo que não tem como a gente querer aprender a fazer a metodologia se você não se dedicar a olhar para essas duas aulas. E por isso que eu vou gravar o Sim. vídeo depois para orientar vocês no caminho todo do mentorado, tá? Então fica tranquila que essa clareza ela vai surgindo no passo a passo, tá? E a outra colega, eu também tenho esse problema. Eu Hum. tenho a orto que me acompanha há X anos e eu não consigo
Como é difícil, Falar né, para Dani? ela que o negócio é meu, entendeu? Eu sei, eu sei. É. Mas aí, Dani, assim, ó, é aquilo que eu disse ali pra Mari, tá? O que eu disse para as duas Maris, né? Enfim, existe um fato e existe o sentimento sobre o fato. E não adianta, né? A vida da gente, ela é repleta de micro decisões todos os dias. E a gente não pode ter medo de duas coisas, de conversas difíceis e de decisões difíceis. Tá? Aí a gente começa a se tornar um verdadeiro líder, quando a gente não tem mais medo de conversas difíceis, tá? Uhum. Então, por exemplo, medo de conversas de negociação, medo de conversas com parceiros a respeito de coisas que não estão bem, medo a respeito de conversas com os nossos cônjuges a respeito de coisas que não vão bem. Enquanto a gente alimentar o medo de conversas difíceis, a gente sempre vai viver com uma sombra do nosso lado, né? Que atrapalha a nossa performance para qualquer outra coisa. Então eu digo assim: o fato é, você sabe que você não tá ganhando dinheiro com ela, né, Dani? Você sabe que você tá fazendo uma caridade com ela, dando o seu espaço para ela atender, tá? Então isso é o fato. Isso é o fato. Como você se sente com base nisso, são outros 500. E aí entra o isolar o fato do sentimento, né? Que o correto é esse. Mas vamos lá. Eu sempre acho que a gente pode olhar, meu primeiro incentivo sempre vai ser: vamos olhar para essa situação individual e entender como que ela está impactando hoje na tua vida, para ver se a gente consegue só melhorar pro teu lado sem piorar para ela. Tu consegue entender? Consigo. Entende, Dani? A mesma coisa que eu falei pra Mari lá no início. Eu não tô dizendo pra tu parar de pagar tão bem quanto tu tá pagando. Não é isso, tá? Tu pode seguir pagando isso, mas você tem que cobrar melhor. Você tá cobrando muito barato, tá? E aí, daqui um pouco, ela consegue organizar pra deixar um teto de diária definido pra essa doutora. Dizer assim: Fulana, eu quero tu o dia inteiro disponível pra mim. E eu quero te oferecer R$ 1.500 fixo. Fixo. Não importa se eu tenho 10 ou 2 pacientes. Entendeu? Por quê? Porque aí significa que desses 10, 12, 15, não importa, tá? Porque uma ortodontista atende uma média de quê? 15, 20 pacientes no dia, né? Enfim, então não importa se ela colocou todos os pacientes de ortodontia num único dia do mês. Isso vai, inclusive, otimizar a gestão do consultório para Isso isso. eu já fiz. Isso eu já Aham, fiz. tá? Porque Funcionou, eu fiz Dani? os cálculos, eu falei, dois dias por mês, inviável. Inviável, Ótimo, vamos montar excelente. todo mundo para poder minimizar o que eu estou perdendo, né? Então, num primeiro momento, Excelente. é o que eu estava perdendo, porque a manutenção a gente não cobra muito, mas eu falei, na minha cabeça, como eu pensei? Eu falei, eu estou entrando para a clínica, ela Uhum, entra com a emissão de notas, porque uma coisa acaba meio que equilibrando, eu não posso fazer as duas coisas, e claro. a gente divide a manutenção. Até aí, Hum, tudo bem. Eu acho que eu otimizei um dia e tudo bem. Só uhum, que o que eu acho? Eu acho que vendo essa questão de protocolo que vocês estavam falando, eu acho que uhum. os próximos pacientes que eu fechar, eu vou fechar já com um protocolo de prevenção de uma limpeza semestral, e isso vai estar diluído na manutenção. É exatamente isso. Tu vai ver depois o playbook que eu fiz de ontem pra hoje pra vocês, Dani. Ficou um arraso. E até agora, eu até pensei quando eu tava falando com a Mari, eu tenho que botar mais duas informações mega importantes lá pra vocês. Mas tá bem completinho, tá? Vai estar um playbook editado com toda a identidade visual da mentoria. Ele vai sempre, essas informações, esses playbooks que eu preparo assim às pressas pra vocês com base nos nossos protocolos, ele sempre vai estar no cofre da mentoria. Tá? Que tem uma Tá. parte lá na nossa plataforma que é o cofre da mentoria. Lá vai estar todos os arquivos que são confidenciais, que é os meus protocolos entregues diretamente para vocês, tá? Então eu vou te ajudando nesse caminho aí, tá, Dani? Não te preocupa, tu tem teu onboarding ainda, vai ter o teu formulário para preencher, então Sim. pode ficar tranquila, tá? Já vai Não, porque eu clareando acho que todas as assim, etapas. como eu faço a parte de profilaxia, é uma Uhum. coisa que não tem nada a ver com ela, entendeu? Sim, Se eu quiser exato. de 200 passar para 300 com esse benefício, sou Ótimo. eu.
Exato. E tu vai ver, Dani, que assim, ó, tu vai me trazer os valores exatos que tu cobra, porque eu vou te ajudar com os valores. Eu falei com a Miriam antes ainda sobre os protocolos dela, e eu falei pra ela assim, isso aqui sim, isso aqui não, ou seja, clareza, tá? Clareza, direcionamento, entendeu? Por quê? Porque senão, gente, eu não estaria nessa posição, tu entende? É só uma questão de hierarquia, de organizar as coisas. Senão eu não estaria Não, mas nessa eu super posição. quero ver se eu tô dentro, se eu tô fora, entendeu? É isso Eu, aí. eu É quero ver isso. Bora lá. Não? Só ali. Ô, Beleza. Dani, só ali, é que nem eu falei pra Carol, só ali quanto vocês aumentam o faturamento de vocês. Entendeu? Vocês começam a ver que pelo menos vocês estão cobrando bem as coisas que vocês fazem, entendeu, gente? É isso, né? Sim, Começa a dar coragem nesses corpinhos, nessas cabeças pra cobrar o que tem que cobrar. É com sobre isso. certeza. Odontologia de valor, quem determina somos nós, não é o paciente. Não é o paciente. É nós. Nossa responsabilidade, né? Tá certo. Obrigada. Muito bem, imagina por nada, conta comigo. Toda sexta é assim, Dani. É rico pra caramba. É riquíssimo. Eu falo toda sexta-feira, da umas duas, eu estou aqui, eu saio quando eu terminar a última dúvida de vocês, tá? Então, Beleza. contem comigo, tomem nota dessas dúvidas durante a semana, porque elas vão surgir. Elas vão surgir num atendimento, elas vão surgir, enfim, numa noite que vocês estão estudando. Tomem nota e tragam para o plantão na sexta. Não tem nada melhor do que esse tete a tete para conversar, tá bom? Beleza. Muito bem. Obrigada. Imagina, por nada. Miriam, tem alguma dúvida? Não? Tá tudo bem aí? Acho que tá. Acho que tá. Acho que tá. Então tá bom. Gente, beijo, um queijo. Emerson, tudo bem aí? Tudo? Firme na Tudo certo. paçoca. Manda notícias, tá? Beijo, amo vocês. Bom final de semana. Tchau.